Olha aí, pessoal, lembra que nas marcações de ontem, as pontas de parada, né? Eu disse que a grande probabilidade do mercado era de alta, tá bom? Grande probabilidade era de alta. E média probabilidade era de lateralidade. E baixa probabilidade era de baixa. Então, ele está formando topos e fundos ascendentes, tá bom? Está subindo. Está cumprindo com a nossa análise de ontem. Mas o que aconteceu aqui? Vou mostrar para vocês. Olha só. O gráfico diário, aonde é que ele nasceu? Olha só. O gráfico diário, aonde foi que ele nasceu aí, né? Nasceu abaixo de uns 50%. Isso é um perigo. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha, o candle anterior, o dia anterior, né? Pode ver aí, pessoal, ó. O mercado nasceu abaixo da linha picotada. Só que ele nasceu abaixo da linha picotada, mas na região dos 50. Quer ver? Eu vou dar um zoom bem grandão aqui, ó, para vocês verem. Na região dos 50. Olha, a região dos 50, essas duas picotadinhas aqui, ó. Tá bom? Na região dos 50 ele nasceu. Olha aqui onde ele nasceu. Ó. Abaixo da linha, mas na região dos 50. Quando ele nasce na região dos 50, pessoal, ele pode subir ou ele pode cair. Tá bom? Ele pode subir ou pode descer. Tá bom? Então, mas a grande probabilidade era de alta. Grande, né? Se a grande probabilidade era de alta, por quê? Candle a candle, este candle aqui, ó, grandão, que eu estou passando o mouse nele, olha só, vou pegar a canetinha aqui para mim riscar, que fica mais fácil. Este candle aqui, ó, rompeu este daqui, ó. Pode ver. O corpo desse aqui rompeu o pavio desse daqui. Aí este daqui, que do dia de ontem, tá bom? Ele tinha que ficar somente aí, que ele só era obrigado a ficar acima do último rompimento. Agora, esse candle que abriu hoje aqui, ó, apesar de ele estar nascido na região dos 50, abaixo da linha de 50, mostrando que quer cair, pelo menos até nesses fundinhos aqui para subir, foi uma análise que eu imaginei. Se ele nasceu aqui, ó, ele pode vir para o fundo para depois subir. Mas com uma probabilidade maior era de alta, ele já foi logo lá para cima. E hoje ele tem obrigação, pessoal, de ficar acima desse candlezão grandão aqui, ó. Ele tem obrigação de ficar acima desse candle grande. Por quê? Este candle de ontem confirmou o rompimento que ele teve com esse candle aqui, e agora esse candle que está aberto tem que fechar somente acima do grandão, que é o primeiro, fechar, quer dizer, é o terceiro aqui, fechar acima do primeiro. Terceiro, fechar acima do primeiro. Não é isso que nós estuda? Ou então, o ímpar, fechar acima do ímpar. Olha só, esse aqui é o 79. Então, ele tem que fechar acima do 77, tá bom? Então, ele está sofrendo essa queda grande aqui, ó, mas ele pode ser que ele vai subir de novo. Mas até aqui já deu para bater meta, né, pessoal? Já na compra, nas altas, que o mercado só foi confirmando alta. Então, até para ele cair, ele tinha que usar aqui esses topos, ó. Tem muito topinho aqui, 3 topos, ó. Ele tinha que usar isso aqui para cair, tá bom? Então, ele já usou lá em cima, já deu alvo para todo mundo de compra. Agora ele está retraindo, agora ele está caindo. A hora dele já é de cair. Até porque, lembra que eu sempre falo, já é meio-dia, mas ele está cumprindo com a obrigação dele, ó, ímpar acima do ímpar. Hoje ele tem que fechar daí para cima, pessoal. Senão amanhã vai ser queda, tá bom? É daí para cima que ele tem que fechar. Mas já que passou de meio-dia e ele já está sofrendo essa queda imensa, já foi lá em cima e já voltou, então não é bom trabalhar mais aí. A não ser quem entende muito do gráfico de 5 minutos, do gráfico de 60, e vai lá e faz suas operações ainda, ou somente o scalper. Tá certo assim? Então, pessoal, tá aí o diário, tá bom? Expliquei sobre o diário para vocês. Agora vamos explicar sobre os 60 minutos. 60, tá bom? Bora ver aqui.
Tem 3 pessoas na live, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Me dá o like aí na minha live, me ajuda, por gentileza. Aqui a gente precisa do like, né, pessoal? Precisa das inscrições de vocês, para que o nosso canal vai subindo, vai transmitindo esse conteúdo para outras pessoas, e também vocês vão me ajudando com o crescimento do canal. E eu vou cada vez mais gravando vídeo para vocês, tá bom? Live, etc. Tá bom, pessoal, vamos lá no gráfico de 60 minutos. Olha só. Por causa do diário lá que foi buscar o topo, e ele tem a obrigação de o ímpar lá romper o ímpar, que é aqui, ó, vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó, o diário aqui, ó, este tem que romper este, que é ímpar, romper ímpar, tá bom? Hoje, ele tem que ficar daí para cima. Ele não pode ficar daí para baixo, senão amanhã caracteriza queda, tá? Então, ele está numa tendência de alta, só que aqui ele está na região de 50 também do diário, onde ele está brigando para subir ou descer. Olha aí, já tem 3 dias aqui, ó, que ele está paradinho nesse topo. Hoje é o 3º dia. Se ele continuar sem rompimento aqui, provavelmente ele vai cair, porque ele está perdendo as forças. Tá bom? Mas vamos lá no de 60. O gráfico de 60 minutos, o que acontece? Esse primeiro candle aqui, ó, já foi, nasceu aqui já acima desse fundo, ele nasceu bem aqui, e ele nasceu acima de uma marcação de 60. Essa marcação aqui, ó, é dos 60 minutos, é a negação, ó. Esse candle vermelho rompeu esse outro vermelho, esse verde veio e negou o movimento. Então, ele já nasceu acima da negação, mostrando que vai fazer o quê? Subir. Aí ele testou um pouquinho para baixo aqui, ó, pessoal, e foi subindo. Porque quando ele nega fundo, olha aqui, ele está negando fundo, então ele vai romper topo. E olha aqui, ele rompeu esse topozinho aqui, ó. Tá vendo? Esse topozinho aqui, ó, ele fechou acima. Então, vamos lá. Se ele fechou acima do topo, vamos ligando as coisas, uma coisa com a outra. Se ele fechou acima do topo, esse candle aqui, segundo, ele só tem a obrigação de ficar acima do topo rompido, que é acima disso aqui, ó. Ele cumpriu com a obrigação dele. Apesar que ele paviuzou lá em cima, veio aqui embaixo, fez o zezeu, mas fechou aqui em cima. Por exemplo, pessoal, quando esse candle 2 nasceu, ele só caiu. Aí nessa subida aqui, ó, era o lugar de fazer a compra. Aí vai subindo, porque a gente sabia que eu tinha que fechar acima dessa linha amarela. Pois ele veio e fechou, daria a compra aqui, ó. Tá vendo? Porque a maior probabilidade era de alta, que eu falei para vocês. De primeira, logo aqui, ó, às vezes a gente ficava com medo de comprar, nesse candle de 60. Apesar que não precisava ter medo, porque ele nasceu, ó, rompendo fundos, tá bom? Mas ainda quando ele fechou, rompendo topo, e o de baixo paviuzou tudo isso aqui, voltou, perdeu as forças vendedoras e fechou aqui acima, obviamente que o outro que abriu aqui, ó, tinha que ficar acima desse daqui, ó. Terceiro rompeu o primeiro, lembra? Aí, ó. O terceiro é esse. Rompeu esse, tá bom? Porque o segundo, que é esse aqui, ó, ele só tinha a obrigação de ficar acima do último rompimento. Então, o terceiro rompeu o primeiro. Agora, qual é a obrigação do quarto? Que não existe o quarto, então esse aqui passa a ser terceiro. Todo candle que está aberto é o terceiro, pessoal. Aí, ó, ele tem que romper o primeiro. Até porque o segundo, que é neutro, ele cumpriu com a obrigação dele de ficar acima desse aqui, ó, ainda fez lambuja, ele ainda rompeu o anterior, né? Esse verdinho aqui, ele rompeu o anterior. Então, se ele rompeu o anterior, ele não tinha obrigação de romper. Agora, esse aqui é o terceiro, ó. Ele vai ter que ficar acima desse aqui. Pode ver que é par acima de par, tá bom? E esse aqui do meio, ó, é neutro. Esse aqui do meio é neutro, porque é o candle 2. Tá certo assim? Tá dando para pegar as mensagens passadas por aí, pessoal? Tá bom. Então, esse candle vermelhão aqui, rosa, que está abrindo, de 60, falta 20 minutos para fechar. O que aconteceu? Ele tinha que ficar aonde, que eu disse? Esse aqui tem que ficar acima desse aqui, ó. Par acima de par. Se ele der esta negação, fechar desse jeito, ó, porque esse aqui rompeu, esse aqui, ó, rompeu, e esse aqui negar, então, pessoal, olha só, se esse aqui, ó, rompeu, né,
e esse aqui negar o movimento, ainda romper a mínima, é claro que esse mercado vai vir aqui para esse fundo de novo. Vai vir para esse fundo de novo. Porque aqui é uma negação especial, que é o caso que eu chamo de negação especial. Aí ele vai vir aqui para o fundo, tá certo? Então, vamos acompanhando. Porque ele tem a obrigação dele. Mas se ele não fizer a obrigação, aí vem para outra obrigação. Tá bom? Esse é o candle a candle de 60. Mas qualquer recuo dele aqui forte que ele der, a gente pode fazer compras. Aqui não é momento de estar fazendo vendas. Por que não é momento de estar fazendo vendas? Porque esse candle tem a obrigação de romper o par dele. Tá? O terceiro tem a obrigação de romper o primeiro. Ele está vindo aqui só fazendo testes para voltar com tudo, que é o que o diário está dizendo para nós. Tá? O diário está dizendo isso. Agora, o de 1 minuto, ele está formando topos e fundos descendentes, porque de 1 minuto ele é fraquinho, né? Qualquer força aqui nos 60 minutos forma muitos candles aqui no 1 minutinho, tá? Então, vamos esperar. Aqui, nesse momento, não é um momento de operar. Por que não é um momento de operar? Porque já passou de meio-dia, quem fez, já fez, quem não fez mais, que agora no diário aqui, ó, esse mercado pode ficar subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, todo o tempo, até de tarde, mas fechar acima do terceiro, fechar acima do primeiro aqui, do grandão, tá certo? É o que ele tem que fazer. Então, se o terceiro tem que fechar acima do primeiro, no diário, o de 60 minutos vai ter que recuar para cima aí. O que ele está fazendo aqui está errado, só é testes, tá? Mas ele pode, pessoal, o mercado é tão traiçoeiro, fazer essa negação especial aqui, ó, falando para nós que o candle vai descer aqui para o fundo. Aí ele abre o próximo candle aqui, ainda rompe tudo, por causa da probabilidade do diário. Por esse motivo, não é mais bom operar hoje, que é meio-dia, já é mais de meio-dia, é meio-dia e 40. Não é bom mais operar hoje, que já passou de meio-dia, e ele já pausou muito lá em cima, já está caindo, perdendo as forças dele. Apesar que ele tem a obrigação de ficar acima do grandão lá, mas pode ser que ele não fica, o mercado é soberano, pode ser que ele feche abaixo de tudo isso para amanhã caracterizar a queda, tá certo? Aí agora bora ver as obrigações nos 5 minutos, tá bom? Bora ver as obrigações dos 5 minutos. Então, bora fazer uma análise aqui, pessoal. Bora botar Fibonacci. Se tiver alguma dúvida aí, quiser fazer alguma pergunta, pessoal, tá tranquilo, pode fazer, tá certo? Olha aqui, ó. Ele rompeu a região dos 50 e o próximo já devolveu. Você tá vendo como é que ele tá traiçoeiro? Ó, aqui é uma região de 50%. Este candle vermelho aqui rompeu tudo, os fundos. O candle verde era obrigado a ficar abaixo desses últimos rompimentos. Pegar essa setinha bem aqui, ó. Ó, esse candle verde aqui era obrigado a ficar abaixo dessa seta. Ele não ficou, ele foi para cima. Ainda negou aqui, ó, o último rompimento. Ainda rompeu a mínima, fez uma negação especial. Ainda fechou acima da linha amarela. Olha que maravilha. Tudo indicando que ele vai subir. Tá? Aí veio o próximo candle, acabou com a alegria de todo mundo. Já fez uma outra negação. Não foi negação especial, mas fez a negação. Então, pessoal, está no momento que não está bom de operar. Por quê? Porque, olha, já rompeu, aí já negou. Aqui já rompeu e aqui já negou. Então, rompeu, negou, lateralizou. Tá certo? Agora, pode ser que esse mercado ele fica aqui, ó, nessa região 150, ó, até sei lá que hora. Hoje ele já está propenso a fazer isso, tá bom? Hoje ele já está propenso a fazer isso. Então, quem ganhou, ganhou. Quem levou loss, já levou loss. Não adianta ficar recuperando, que faz quebrar a banca, tá certo? Gerenciamento na veia e ficar olhando o mercado, estudando. Levou loss, vai estudar, não faz parte o loss, faz parte da vida. É a proteção do capital. Agora, ganhou, também não faz mais nada agora, porque agora quem for operar nesse meio aqui pode perder o dinheiro que ganhou hoje. Tá certo? Porque esse mercado, pessoal, ele é muito traiçoeiro. Tem que operar mesmo com bastante prudência, bastante, como se diz assim, gerenciamento, né?
É o gerenciamento na veia. Olha só, pessoal, bora fazer um backtestzinho aqui, enquanto o Kendo está trabalhando aqui, desde o início. Tá. Vocês lembram que eu disse para vocês que ele nasceu hoje, ó, aqui nesse primeiro Kendo, rompendo o fundo. Ó, rompeu esse fundo, rompeu esse fundo. Tá bom. Aí nasceu aqui. Quando ele nasceu aqui, de cara ele já negou esse outro fundo. Então é lógico que ele vai subir. Aí ele veio aqui, buscou um cinquentinha, subiu. Esse daqui fez obrigação dele. Tá bom? Olha aqui, ó. Vou botar num lugar bem bacana aqui para não ficar mexendo com o gráfico. Olha só. O 3 fez obrigação dele, rompeu acima do, fechou acima do 1, tá? Aí veio esse daqui, ó, e não cumpriu com a obrigação, falhou. Aí esse aqui tinha obrigação de cair, ele não caiu. Ele fez foi romper. Esse aqui tinha obrigação de ficar acima do último rompimento, ele ficou. Só que esse aqui tinha obrigação de romper este, não rompeu. Ele fez foi romper para baixo. Se ele rompeu para baixo, esse verdinho aqui, ó, o 8, tinha obrigação de ficar abaixo do 6, que é do último rompimento. Ele cumpriu com a obrigação dele. Aí esse daqui, o 9, tinha a obrigação de romper o 7 para baixo, não rompeu. Tá? Então, se ele não rompeu, o próximo tem a obrigação de subir, que é o 10. Aí o 10, para subir, ele tem que romper a máxima. Ele rompeu. Tá bom? Então, se ele rompeu a máxima, esse aqui que abriu o 11 só tem que ficar acima do... O 11, né, só tem que ficar acima do 9. Cumpriu com a obrigação dele, mas de lambuja ele teve um rompimentozinho. Aí veio esse Kendo aqui, ele tinha que ficar somente acima do primeiro dele. E ele ainda fez um lambuja, rompeu aqui. Aí veio esse daqui, só tinha que ficar acima desse rompimento aqui. Ele já foi e negou, ainda rompeu o mínimo, ainda fechou aqui embaixo. Aí aqui, pessoal, ele fechou na região de uns 50%. Quer ver? Se eu for colocar uma fila aqui, ó, olha aí, ó, fechou na região de uns 50% aqui. Ele fechou na região dos 50%. Esse próximo Kendozinho que abriu aqui, ó, o vermelhinho, ele já tinha que romper esse anterior para baixo. Ele cumpriu com a obrigação dele. Tá bom. Ele induziu todo mundo a vender, até nesse fundo aqui, pelo menos. Ó. Aí ele pegou o próximo que tinha que romper, ficar abaixo do último rompimento, que é aqui, ó. O próximo já fez foi negar. Se ele negou uma região dos 50, ainda rompeu a região dos 50, ele saiu da região dos 50, este daqui, ó, ele tinha a obrigação de ficar aqui fora da região dos 50. Ele partiu para dentro de novo. Se ele partiu para dentro da região dos 50, esse outro vermelho tinha que romper esse aqui. Ele fez com a obrigação dele. Mas aí já começou a formar fundinhos aqui, ó. Então, começou a formar um mercadinho lateral. Esse aqui já veio, o verde, já negou de novo, ó. Negou novamente. Ainda rompeu o mínimo, foi uma negação especial. Aí esse aqui deu uma operação muito boa. Olha para onde ele foi, ó. Lá para cima. Geralmente eu busco 100 pontos nessas negações especial aqui, tá certo? Beleza. Aí rompeu esse topinho, a negação especial rompeu o topo. Ó. Se rompeu o topo, esse candle vermelho tem que ficar só acima do último rompimento. E esse outro vermelho tinha que romper o verde, não rompeu. Ele fez foi romper para baixo aqui. Então, este candle aqui, ó. Eita, pessoal, faltou energia de novamente aqui, ó.